Balsas, década de 1970. A configuração do agronegócio atual contrasta drasticamente com o cenário de 50 anos atrás. O que hoje é um polo consolidado de produção, na época representava um alto risco de investimento. A migração de produtores do sul do país para o Maranhão não foi apenas um movimento geográfico, mas uma resposta a pressões econômicas e a busca por novas viabilidades de escala. Fiquei 3 meses e meio lutando aqui para sair aquele dinheiro, até que saiu, que nós tínhamos o dinheiro para receber para o ano seguinte, né? Essa dificuldade de capitalização era o reflexo de um sistema de crédito ainda em fase de adaptação para as áreas de fronteira. Enquanto o sul do Brasil sofria com a exaustão de áreas agricultáveis e a divisão de terra entre herdeiros, o governo federal implementava o Polo Centro em 1975. Este programa foi o braço estratégico do Estado para integrar o Cerrado à economia nacional, oferecendo linhas de crédito que visavam transformar o bioma em área produtiva. Contudo, na prática, a infraestrutura estatal e a burocracia bancária não acompanhavam o ritmo da ocupação. No Maranhão, a logística era inexistente para os grãos. O porto de Itaqui, em São Luís, era voltado quase exclusivamente para o extrativismo e esmagamento de babaçu, deixando a soja sem um canal de escoamento local. O deslocamento dessas famílias envolvia percursos de mais de 2.000 quilômetros em estradas precárias. O desafio técnico era duplo. Era preciso corrigir quimicamente o solo ácido e, simultaneamente, viabilizar a comercialização em um mercado que ainda não reconhecia o potencial da região. O problema, o gargalo da expansão da lavoura de soja foi exatamente o final, que era a comercialização. Sem indústrias de processamento próximas, o custo logístico reduzia drasticamente as margens de lucro. Era um cenário de incerteza bancária e isolamento comercial. A tecnologia que hoje vemos nas chapadas de Balsas é fruto desse período de transição. Para compreender essa trajetória, precisamos olhar de perto para quem desbravou este chão. E essa história começa em 1974. Com a chegada da família Sandri. Antídio Sandri liderou um grupo de 23 pessoas da mesma família em busca de mecanização que o sul já não permitia. Ao chegarem em Balsas, o choque. Não havia energia elétrica, estradas e nem sequer escola suficiente para a população. Por 3 anos, a família dividiu uma casa de madeira com apenas 48 metros quadrados, enquanto tentavam viabilizar o primeiro plantio de arroz, exigido pelo banco para que o crédito fosse finalmente liberado. Eram 14 numa família, 7 de mulheres, 7 de homens. E então os homens iam trabalhar e as moças tudo passeando em casa, batom, todo bom de luxo, né? E nós trabalhando no mato lá. Então eu comecei a fazer a campanha para os meus irmãos, né? Eu era o terceiro da família e comecei a fazer a campanha, dizendo, tem que sair, tem que pegar máquina mecanizada, não vai ficar no vaso. Foi 3 anos, até isso nós fomos no Mato Grosso do Sul, primeiro e achei uma área de terra para comprar lá, estava certo lá, e os caras que compravam a nossa aqui assim, compraram o preço certo. Quando nós chegamos eles quiseram baixar o preço, e daí aí nós paramos. Mas aí, enquanto dali mais 2 anos demais, já apareceu um outro que comprava a nossa terra toda lá. Ele nos deu que era eu, meu pai e 4 irmãos, nós era. E eles tinham essa terra aqui, dava 81 hectares. Eles venderam tudo aqueles 81 para nós. E aquele que comprou de nós lá, ele tinha um que já tinha comprado a terra aqui, ele trazia para nós aqui. Se nós se agradasse aqui, nós comprava dele, e senão nós ia até Goiânia, daí nós ia para Mato Grosso. E dali nós viemos aqui, já mostramos, já tinha uns moradores que tinha aqui, vai dar para fazer lavoura, dá para produzir, um chão é bonito, mas não tinha lavoura de coisa nenhuma aqui, né? Um ano de arroz que plantaram, colheram muito mal. Então nessas propagandas que chegamos aqui e fizemos. Mas aí nós era 23 Sandri que nós tínhamos. E eu fazia a campanha deles, vinha aqui, senão nós não vinha, né? Foi luta. Aí daí quando chegou na vez que apareceu a compra da terra aqui, então vinha aqui, aqueles dois, a mulher era professora, não podia ir, e o outro tinha os filhos já grandes, não podia ir. Então fui eu e o mais novo que veio com nós.
Uma das coisas que foi mais assim, complicado para a gente, nós arroz não sabíamos daqui a vender, né? Daí então fomos saber Araguaína, e daí que fomos lá, daí eu fui no Banco do Brasil, assim, como é que eu vou vender esse arroz e vender esse arroz e o cara vai me lograr alguma coisa, como é que eu posso fazer um negócio sério? O gerente era da subintendência, ele me disse, cuidado, que o primeiro negócio é bom, o segundo é regular, o terceiro é péssimo, ele me disse. Mas tu vai lá, o gerente do Banco do Brasil chegaram lá, chegaram assim, o gerente já abraçou ele assim, já vi que o cara sério, né, que o cara amigão assim, não. Aí me disse assim, eu vou sair fora, o senhor quer saber falar contigo. Aí eu cheguei a falar com ele que tinha esse arroz, que ia fazer e tudo. Não, pode ir, pode pagar, pode fazer. E daí já vim embora, até tudo vendido. O cara já no ano, de 6 dias, eles vieram com o caminhão já buscar, já metade do dinheiro já pagou na hora assim, né? Então são essas coisas que colhemos bem, vendemos bem, paguei uma conta, e ali foi daí, aí no ano seguinte veio o resto dos meus filhos, vieram 23 que nós tínhamos. Minha mãe, que meu pai tinha morrido, mas nós tínhamos 23 aqui assim, que vinha tudo junto aqui, de lá tudo para vir aqui, que eu lutei para trazer eles daqui e vieram, né? A sorte que quando eles chegaram já estava o arroz muito bom, aí tudo orgulhoso também. Aí viemos sofrendo, lutando no meio do mato. Outra que eu vou falar é que nós estávamos lá no interior do mato, nós não tínhamos condição de ficar na cidade. E daí nós moramos dentro do poço, lá tinha uma casinha de parede, coisa que já tinha, e barro aqui lá, que não podia dormir. Fizemos uma casa de 6 por 8, de tábua de madeira, soalho, piso, parede, tudo. E dormia tudo esses 23 lá dentro. 3 anos nós ficamos naquele mato lá, sem energia. Era uma maquininha só para botar a carne dentro, né? É que esses calores que nós tínhamos aqui, aguentamos certinho lá, acostumou, né? Então nós chegamos aqui, foi em 74, assim, que começamos a abrir Aí no primeiro ano nós já fizemos 140 hectares para plantar arroz. O banco só dava dinheiro para nós se não tivesse plantado essa quantidade de lavoura para poder pagar as contas que tinha do banco. E foi uma safra muito cheia, que ficou muito famosa, e foi indo embora, que daí, no ano 80, que nós fazíamos por soja, então. E o arroz foi muito tempo também. Foi muito bom. E colhemos cheio, e vendemos bom no banco, não existia comprador aqui, era lá em Imperatriz que vinha. E o arroz é aquela agulhinha que tinha, e aqui não tinha, era aquele redondo que ele não queria. Então foi um sucesso nosso daquele jeito ali tudo. No banco ficou muito bom o nosso crédito com o banco, nós pagamos na primeira, fizemos, paguemos e o banco ficou feliz com nós, e nós também. Uma das coisas que vocês que são maranhenses aqui, diziam assim que o maranhense é preguiçoso, não falava nada, mas era, sabe o que era? Não tinha nem estrada para tu ir no mato, aqui assim, não tinha para o cara ir trabalhar. E não tinha escola, não tinha nada, era uma escolinha muito fraca que tinha aqui na cidade. Aqui estava naqueles interior lá, eles tinham um boidinho lá, então o que eles faziam? Derrubavam a lavourinha pequena ali, assim, 1 hectare, que fosse o máximo, desmatava aquilo e botava no fogo para fazer, e daí não queimava todo aquilo, porque a madeira tinha que fazer o cercado para o gado não entrar na roça deles. Né? Então era só trabalhar aquilo ali assim para fazer aquele arroz, e aquele arroz ele botava num saco lá dentro e socava no polão para comer o seu arroz. Né? E mandioca. Feijão é muito pouco que eles tinham ainda. É um povo que sofreram muito. E hoje eu quero dizer assim, nós tivemos maranhense que já ficou até 30 anos com nós, trabalhando com nós aqui. E temos deles ainda mais, nos contos. E o povo daqui pronto para serviço. Não, no começo não trabalhava muito, não tinha costume, né? E como é que sou, não é lá dar seu tanto dinheiro assim, até que nós fizemos com ele, o teu salário tu vai ganhar tanto, quanto você precisa para manter a tua... Aí ele vai dizer a quantia, então a quantia tu bota para receber na colheita da safra. Então é a coisa melhor que tem, eu pegar lá, você tem 5 mil por mês, ele pega 4 meses, que é 3 meses, e o resto vai botando aqui assim. Aí quando chega no final da safra, a primeira coisa é uma moto que eles compraram tudo, né? Hoje de caro, também de caro, compraram caro, muito caro para eles rodar lá em cima, né? Então, era sofrido muito aqui assim, até coisas assim, que era uma coisa que era mais
chácara que tinha, eles matavam um marcador de gado cá adiante, eles botavam em cima os cavalos, assim, burro, jumento, lavavam a sua e botavam ali assim, botavam a carne em cima, daí ia atravessar para o outro lado do rio, aquele peixe, aquele cavalo em cima, o cavalo levando a carne para lá, sujando, não é coisa assim, que não tinha máquina, não passava no rio ali, não tinha a ponte, o cavalo não passava. Eram umas coisas assim, muito sofridas para ele fazer a vida dele aqui. Matavam assim, né, de meio-dia da tarde aqui assim, para entregar amanhã. E não tinha energia, né? Então muitas vezes pega a carne, quando é carne, volta de tarde aqui assim e passa a noite. No outro dia já estava meio finhado, ruim, né? Daí chegamos aqui assim e fizemos um plantio. Aí para fazer a lavoura, tinha que fazer aquela lavoura para poder o banco financiar para nós. Eu tinha que fazer 140 hectares. Se eu estava plantando 15 hectares, eles fizeram que tinha que fazer 140 hectares para poder pagar as contas que o banco deu para nós. Senão não dava dinheiro. Fiquei 3 meses e meio lutando aqui para sair aquele dinheiro, até que saiu, que nós tínhamos o dinheiro para receber para o ano seguinte, né? Então isso mudou um bocado, foi. E nós viemos aqui, daí que o Tonelli veio chegando depois, mas no segundo ano depois que ele veio, uma coisa aqui. Se a base da fronteira foi erguida com esforço familiar, a consolidação veio através do rigor técnico. Luiz Ottanelli, engenheiro agrônomo formado em 1974, chegou à região em 1980. Sua trajetória se coincide com a chegada da ciência ao campo maranhense, desde a introdução de herbicidas até os experimentos fundamentais com a Embrapa para a criação da soja tropical. Dia 13 de dezembro de 74 me formei engenheiro agrônomo. De lá começou a trajetória dos trabalhos. Dali, o primeiro trabalho foi na empresa Ascar, que era ligada com a Emater, a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. Então, se trabalhava muito com assistência técnica aos produtores, mediante trabalhos realizados de financiamentos aos bancos do Brasil para os produtores. E no ano seguinte saí da Ascar e fui para uma cooperativa que é a cooperativa de Tapera, era Cotrisoja, só que foi no município de Selbach. Fiquei 2 anos lá. Saí da cooperativa, uns 4 meses depois eu entrei numa empresa de defensivos multinacional que era a Stauffer Chemicals. E através da Stauffer eu fiquei uns 3 anos e através dela que eu acabei chegando por aqui. Eu trabalho em pesquisa e desenvolvimento e divulgação de produtos. No ano de 80 que nós começamos a fazer todas as divulgações do herbicida para arroz de irrigado lá, que servia para arroz de sequeiro também, o Arrosan. E com ele eu vim para o Nordeste para fazer o desenvolvimento dele e cheguei na Baixada Maranhense, foi lá em Presidente Dutra, Dom Pedro, até em Pedreiras, aquela região toda lá. Eu fiquei mais de mês aí fazendo divulgação do produto, que a gente ia nas lavouras, fazia aplicação e fazia as palestras para o pessoal. Em outubro de 80, daí nós viemos aqui para Balsas. E Balsas era uma região muito falada, que era plantio de arroz era muito grande que tinha. E a primeira palestra que eu fiz foi com o pessoal da Lavro Norte e Uniceres, que era para fazer a apresentação do herbicida para arroz de sequeiro. E quando nós chegamos em fevereiro, aqui já estava com problemas lavouras, porque no mês de janeiro deu uns 20 dias de veranico aí, e as lavouras foram atingidas, de arroz principalmente. Eu estava indo no mês de janeiro, em fevereiro, por aí, na fase de emborrachamento, floração, aí você perdeu muito. Então eu fiz muito, o serviço que eu tive que fazer era selecionar, escolher as lavouras que dariam para a semente. E foram feitos
muitas vistorias e até coletas de semente para fazer análise para ver como é que estava. E aqui eu vim. Então, em 81 fizemos muito trabalho. Nesse ano de 81 para 82, aí que veio os trabalhos da Embrapa. Como eu tinha perdido muito lavoura, aí o pessoal da Lavro Norte queriam fazer uma introdução da soja. Tinha umas lavouras de soja, mas a variedade não era adequada ainda para cá. Aí eles foram para Londrina, no centro de soja lá de Londrina. Falaram com os diretores e os pesquisadores, especialistas em sementes, e prometeram que viriam aqui para a região em final de 81. Foi nessa safra do ano 81, 82. Eles vieram e fizeram os primeiros experimentos com várias variedades, muitas parcelas. Então foram feitos aqueles trabalhos todos e eu fiquei encarregado de conduzir depois que eles fizeram todas as parcelas, foi feito todos os plantios e eu fiquei encarregado. E no ano 82, então, a Embrapa conseguiu uma variedades boa, que se destacou bem foi mais a tropical, de porte alto, e a primeira as lavouras que ela foi plantada no seu Philipsen, lá na Vargem Limpa, uma área mais ou menos dos 40 hectares lá, e produziu 40 sacas por hectare, quando a produção dava uns 30 por aí. E dentro dessas variedades aí tiveram outras que depois eles foram multiplicando. E você sabe que depois o problema, o gargalo da expansão da lavoura de soja foi exatamente o final, que era a comercialização. Porque São Luís não comprava. São Luís eles esmagavam, era coco de babaçu para óleo. E tivemos que as primeiras cargas foram vendidas lá para Itumbiara, lá no Goiás. Então no ano seguinte não estava compensando pelo preço, o preço era preço baixo, preço mínimo. E nesses anos foi para lá, para 2 anos que foram vendidos lá para Itumbiara. E aí o pessoal, todos os diretores, conversaram com a empresa lá, Oleama, esmagava, era coco de babaçu para óleo, né? E aí eles fizeram uma transformação lá e compraram a soja e começaram a produzir óleo de soja. Então a Oleama estava comprando, mas o preço também era um pouco mais que preço mínimo. Aí não estava compensando muito. Até que depois foi feito um trabalho com a Embrapa, foi no ano 90, de 90 para 91, e fizeram um estudo aí para viabilizar a estrada de ferro. Estrada de ferro a Carajás, para levar a soja de Imperatriz até São Luís, para ser exportada pelos navios, aqueles que traziam minério. E na primeira vez nós fomos lá assistir a partida da nossa soja. E no início foi bastante difícil por conta das frustrações de safras de arroz, viu? E no ano de 83, que foi esse ano que deu problemas, também, e foi sério, na safra 82, 83, deu frustração de safra. No final, aí eu comecei a trabalhar no ano de 82, fiz contrato particular com todos os produtores. Ali estava o pessoal do seu Antídio Sandri, todos os irmãos dele,
os Gever, todos os principais que estavam cooperados da Uniceres. Então eu fiz trabalho particular. No ano seguinte eu montei a minha empresa, Medplan, planejamentos agropecuários. E com essa empresa, nós fizemos muitos trabalhos com outras empresas também para divulgar e fazer a divulgação da região, e também tinha que resolver os problemas de dívida do pessoal. E no ano de 86, aí veio a Tablita, que foi no governo do José Sarney. A Tablita veio reduzir os débitos de todo mundo, aí foi por 1.000. Quem estava devendo, por exemplo, 100 mil, com 10 mil pagava a conta. E aí o pessoal conseguiu resolver as suas contas. Mas nos anos de 90 começou a dar problema e o endividamento se tornou bem mais alto nessa época. E nós, das empresas, começamos a fazer trabalhos aí, junto aos bancos, junto a outros órgãos federais, para fazer procurar fazer um saneamento das dívidas do pessoal aí, porque todo mundo estava muito endividado. E logo depois foi concedido aí para fazer um estudo de organização dos débitos de todos os produtores, de acordo com a capacidade de cada um, capacidade de pagamento. Superar a crise financeira dos anos 90 foi o último grande teste de resistência para os pioneiros. Com as contas saneadas, a fronteira agrícola de Balsas deixou de ser um projeto de sobrevivência para se tornar uma vitrine de tecnologia. Mas hoje em dia, hoje é moderno, como vocês vê aqui, como qualquer lugar do Brasil. Então, hoje aqui, o que tu pensar de máquina, de coisa, de serviço, de coisa, tudo tem aqui, não tem mais. Naquele tempo, aqui não tinha nada para se correr atrás. Então foi onde a região começou a desenvolver e despertar interesse por parte de outros investidores de outros estados que vieram para cá. Vindo do Paraná, primeiro foi do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, depois veio do Paraná, São Paulo e alguns aqui do Nordeste que vieram para cá. E a divulgação foi grande. E aí sim, a região aí ficou praticamente consolidada e o pessoal ainda investindo nela. A história de Balsas não é feita apenas de safras, mas de pessoas que fundiram a coragem do Sul com a potencialidade do Cerrado Maranhense. O legado deixado por família como o Sandri e os profissionais como Luiz Ottonelli transformaram o que era um isolamento comercial em um epicentro de produtividade nacional. Mas o sucesso desses pioneiros não passou despercebido. A consolidação das chapadas e a viabilidade da soja tropical colocaram Balsas no radar do capital nacional e internacional. No próximo episódio, veremos como a chegada das grandes empresas e dos novos investidores mudou para sempre a escala deste negócio, transformando a fronteira em um potencial industrial.